Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo. E estamos aqui mais uma vez com o pastor Sérgio Alves, ministro do Evangelho, que vem sempre nos trazer uma palavra, falando, não é, pastor? Muitas coisas tão importantes que vêm sendo ditas há tantos e tantos anos, não é? E que eu vejo a necessidade de se repetir muitas vezes, porque é difícil entrar na mente das pessoas, não é? Com os conhecimentos que se tem do mundo e olhar com outros olhos, né, para uma outra realidade. Mas eu agradeço a sua presença conosco, não é? Sempre trazendo esse alento, essa esperança, muitas vezes uma palavra de consolo, não é? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, a nossa audiência aí. Que Deus abençoe a vocês ricamente e esperamos que hoje o Senhor possa estar adentrando em cada coração que aqui está conectados conosco pela vontade de Deus, porque não é por acaso que você está aí assistindo esse programa agora. Tem o dedo de Deus aí, amém? Com certeza, com tantas disputas de programações e ofertas, não é? De todos os lados, via internet, mesmo pela televisão, enfim, não é? Quem busca realmente algo mais, né? Algo que acrescente alguma coisa, né? Definitiva, eu diria, firme, né? Nas suas vidas, né? Tenho certeza que estará buscando, e né, nós estamos todas as segundas aqui, né, ajudando nesta caminhada, o pastor nos auxiliando aí a compreender algumas coisas, pastor, porque a mente do homem, ela realmente é limitada. O senhor disse no outro programa isso, e é verdadeiro, porque nós tentamos explicar e justificar todas as coisas através da nossa razão, né, mas a razão é algo limitado. Né? Existe algo muito além e ao mesmo tempo próximo do que aquilo que os nossos olhos naturais, normais, digamos assim, conseguem ver. E talvez seja isso, talvez não, eu tenho certeza, né? Esse entendimento que está faltando para que as pessoas mudem seu comportamento. E por onde começar, né? Foi o tema da nossa outra semana também, né? Que precisamos começar dentro de nós e dentro da nossa família, não é? Que é algo tão importante, criado por Deus, o núcleo familiar, que eu creio que hoje ainda é o cerne, digamos assim, não é? Do bem-estar, né, das pessoas. Pelo menos deveria ser, não é? Sim, com certeza. Agora, dirigindo esse assunto para uma sequência da semana passada, nós temos que entender que o homem não nasce com Deus e Deus dentro dele. Ele é uma criatura divina, mas as pessoas não conseguem conceber a verdade de Deus nesse aspecto. Nós precisamos ler no Salmo 51:5, Gênesis capítulo 3, que o homem nasce separado de Deus, não tem Deus, embora ele é feitura das mãos de Deus, ele é uma criatura de Deus. Mas quando ele nasce do ventre materno, ele não tem Deus dentro dele. E a natureza dele não é uma natureza totalmente divina. Ele não tem a imagem nem a semelhança de Deus. Ele tem um comando de uma cultura que chama-se árvore do conhecimento, razão e lógica, né? E esse homem que nasce do ventre materno, ele é inútil para Deus, enquanto ele não for chamado por Deus para fazer parte de uma transformação por Deus, né? Isso é duro de ouvir, mas a verdade é essa. Todo homem tem que passar por um processo de recriação espiritual. Isso é lei divina, ninguém vai mudar porque fica bravo, porque aceita, porque não aceita.
porque não gosta, porque não concorda, isso não vai mudar. E isso não tem nada a ver com religião, não é? Não. Isso é... Deus, quando chama alguém para fazer parte do reino dele, porque tudo que você vê nesse mundo, o centro é Deus e o reino. A gente que tá lutando para se colocar no centro, o homem, mas nunca vai chegar lá. O homem sempre quer ser o centro das coisas, Não é o né? centro, ele é uma peça do centro, né? Ele é uma peça. Então, se o homem não entender que ele precisa tratar o seu interior para substituir uma natureza ruim que está aqui por uma boa que é divina, ele nunca vai passar a ser útil para Deus nesse plano do reino. Veja, tudo que você enxerga nesse planeta, as pessoas, a criação, tudo, Deus criou para ele. Não é para mim viver independente dele. Criou para ele. Então, hoje, todo mundo vive para si. Ou para quem tu ama. Mas você não vive para Deus. Então, você está vivendo? Sim, está vivendo. Tem chance de ser transformado por Deus? Tem. A hora que você quiser. Mas você está fora do propósito. Porque ainda não se entregou para o propósito divino, que é ser recriado espiritualmente, ser restaurado sua alma. Enquanto o homem não passar por esse processamento divino, ele não serve para o plano de Deus de ter esse reino na terra. Não serve, não vai participar se ele não passar por esse processamento. Né? E o maior empecilho para isso é a incredulidade, não é? Agora, é uma questão cultural de buscar a verdade única, entende? Mas o homem procura seguir o seu próprio curso da sua sabedoria mundana, natural, das suas coisas naturais, sua razão, seu julgamento pessoal, suas conjecturas mentais, deduções experienciais filosóficas, que de uma certa maneira ajuda um pouco, mas não faz aquela transformação divina na pessoa. Verdade, porque todas as pessoas passam uma vida inteira buscando isso e chega ao final da vida, né, como se vê, e não encontraram ainda, não conseguiram achar, né, esta solução, esse entendimento. Então, realmente não é este o caminho, não é? Não. Então, não sei se tem tempo ainda, mas no segundo bloco nós podemos falar sobre um plano e um propósito, para a pessoa se situar e poder assim tomar providências para ajustar as coisas. Então, exatamente isso. Hoje ainda ouvi, pastor, que muitas tragédias acontecem porque não se tem um objetivo, mas muitas vezes é preciso enxergar esse objetivo, né? Então, para enxergar esse objetivo, precisamos de Deus até para ver qual é esse objetivo, não é? Com certeza. Mas daqui a pouquinho nós voltamos com você no nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta, continuamos a conversar com o ministro do Evangelho, o nosso pastor Sérgio Alves, que nos falava há pouco sobre essa questão, né, do buscar a Deus, andar com Deus, voltar a andar com Deus novamente, como era lá no princípio, não é? Quando fomos criados por Ele. Sim. É interessante assim, ó, eu falei ontem, uma mensagem aqui da TV, nosso canal do YouTube, na TV Menorá, a gente fala sobre plano e propósito de Deus. Depois, quem quiser procurar esse assunto, esse tema, tem lá gratuitamente para acessar as mensagens. E Deus tem um plano. É a mesma coisa, você quando construiu sua casa, você mora numa casa, você é proprietário da casa, a casa é sua, você construiu, você projetou, você procurou um arquiteto para fazer uma planta.
fazer um projeto, né? Para você entender como Deus está fazendo as coisas. Então, aí você vai no arquiteto, aí ele vai lá discutir com você, que é o dono contratou ele para ele fazer uma casa que vocês vivam de acordo com os costumes, com conforto, com alegria, e ali a família se sinta bem. Então ele dá uma sugestão, você vai lá, eu não gostei disso, pode trocar, então você faz aquele ajustamento para ficar de acordo com a tua vontade, com o teu gosto. Porque a casa é tua. O arquiteto, ele é apenas uma pessoa que vai te dar uma visão imaterial de como vai ser a tua casa futura. Então isso chama-se que Deus na eternidade passada fez um plano, um projeto assim. Ele projetou um reino na Terra, ele quer ter um reino nessa Terra para sempre. E isso resume tudo o que Deus está fazendo com a criação, com você, com o homem, com tudo. Tudo gira em torno desse reino que ele quer. Ele tem uma vontade de ter uma casa. Então, ele é o arquiteto e ele ideou, isso chama-se uma planta, uma visão, né? Então, depois que a planta estava pronta, dessa futura casa, aí eles dizem assim, vamos prover os meios para construir ela. Então aí vão comprar material, vão contratar profissionais, que são vários para trabalhar numa obra, né? Decorador, carpinteiro, pedreiro, servente, eletricista, vários profissionais vão trabalhar naquela casa, e somos nós. Ele criou o homem para trabalhar neste projeto de construir o reino. Mas o reino não está pronto, então a casa está em construção. Com a segunda vinda de Jesus, o reino vai tomar uma aparência natural nesse mundo de um reino, mas ainda está em consolidação. Só depois dos 1000 anos da paz é que nós teremos a casa pronta, que é o reino de Deus eterno na terra. Na terra. Na terra. Tudo vai ser na terra. Isso foi um plano. Agora, o propósito é a razão pela qual você e eu foi criado por Deus. E se você não estiver inserido com consciência nesse propósito, nós não vamos ser felizes, nem realizados, nem satisfeitos na vida. Porque Deus colocou isso no psicológico do homem. Ele só se realiza quando ele está no centro do propósito da vontade de Deus. Então você vê essa legião de pessoas infelizes que se matam, que brigam, que discutem, esses horrores que a gente vê nas notícias todos os dias. É roubo, é estupro, é sequestro, porque o homem está fora de propósito. E a Bíblia diz ali em Provérbios, numa passagem assim, não havendo o conhecimento dessa planta e não estando inserido nesse propósito, o povo se corrompe. E é o que está acontecendo no mundo. A corrupção chegou em todos os níveis, né? Hoje você vê leis de países que são verdadeiros absurdos, que nem as pessoas que não têm Deus aceitam. Né? Verdade. Não concebe que aquilo existe. Por quê? O homem se corrompe, o homem se apodrece, na verdade. Sua mente fica completamente apodrecida. E as consequências de uma pessoa que está fora desse propósito de Deus, que ele desconhece até, ele não tem essa ciência e não tem esse conhecimento que eu estou falando aqui hoje, porque toda a sua atenção, expectativa está voltada para o tecnológico, né? E para o desenvolvimento político, seja econômico, seja lá o que for que ele acredita. Não, o homem só quando volta ao propósito que Deus designou para ele, é ali que ele começa a sua vida, é ali que ele começa a ajustar-se, é ali que a felicidade, a satisfação, a sabedoria começa a entrar, sua vida começa a ser harmonizada, né, completamente. E isso arruma a família. Então a família é uma consequência de você entender um plano e estar no propósito.
Então não é uma coisa difícil, entende? Se você está cheio da verdade, você sabe tratar com todo mundo, com a família, com os filhos. Você dirige, a tua gestão familiar vai ser uma coisa assim com sabedoria. E todos serão saudáveis, porque as consequências de estar fora do propósito é pessoas que se tornam um problema para o social, ou vão para buscar recursos porque estão cheios de enfermidades e doenças, ou estão na cadeia. Né? Geralmente acontece essas três coisas, né? Porque às vezes não é bandido, não está doente, mas está incomodando todo mundo na sociedade. É verdade, pastor. E eu estava pensando aqui, né, sobre os prazeres, né, o que é o prazer na nossa vida. Com certeza estar, né, num núcleo familiar onde há cordialidade, amor, alegria, satisfação, paz, né, de poder rir juntos, brincar, abraçar, enfim. Essas coisas são o que de fato dão prazer, né? A presença de Deus gerando, né, esses sentimentos, como Deus idealizou essa família, né, para nós vivermos em paz e em amor, né? Com certeza este prazer é um prazer verdadeiro que, por exemplo, ficar horas e horas numa internet, né, porque desligou aquilo ali, acabou, né? Acabou, não tem mais nada. Né, foi uma diversão, um momento em que se olhou para tudo o que está rolando, como se diz, não é? Aqui, ali, lá, mas se desligou aquilo, acabou ali também. Né? E o que fica no nosso íntimo? Né? O que isso acrescentou na nossa alma? Né? O que a gente leva daquilo ali? Não leva quase nada. Aquilo é uma distração momentânea só. Agora, essa sensação de paz, de dormir tranquilo, de acordar com satisfação, é algo que eu tenho certeza que a internet não traz, essa tranquilidade que a gente pode muitas vezes sentir estando num núcleo familiar, né? E que quando não há isso, acontecem, como o senhor disse, tantas coisas ruins e tanta insatisfação, infelicidade e até tragédias, não é? Bem, pastor, a gente tem que refletir muito sobre todas essas coisas e olhar, vigiar e orar, como dissemos num outro programa, porque é a nossa realidade, é o que está havendo, é realmente assim o último tempo em que as pessoas têm ainda para resgatar isso dentro de si próprias, não é? Amém. E há pouco tempo. Realmente, como você falou. Agora, sempre há tempo para a gente tomar decisões na nossa vida e trocar o investimento que nós estamos fazendo. Decidir, buscar. Eu estava pensando antes, as pessoas devem estar pensando, mas como é que eu começo? Né? Começo aonde? Começo lá no Gênesis? Não, começa em qualquer parte, né, da Bíblia. Começa no Novo Testamento, sempre. Então. É ali que há a memorial descritivo para construir a casa, né? É ali que está a instrução toda do mestre, do construtor, de todos ali, né? Que Deus abençoe aí a toda a nossa audiência, que voltamos aí em nome do nosso Senhor Jesus semana que vem. Muito obrigada, pastor, mais uma vez. E é a dica que a gente deixa aí, não é? Busque que você vai encontrar, sim, as respostas, né? Peça um auxílio, né? Temos aí na telinha os contatos, né? Que você pode acessar também, como já temos deixado, né? Tem meios, sim, para se buscar, para se entender, né? E se você não está bem aí, né? Fica a dica. Muito obrigada, pastor, e até a próxima semana no nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem.